Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos conversar com Gisele Duarte. A Gisele Duarte, que é a fundadora da Terapeutas Digitais, mentora oficial da REM, que é a Rede Mulher de Empreendedorismo ou Empreendedora. Vamos falar de empreendedorismo. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, Gisele. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Gisele, como você define empreendedorismo feminino? O empreendedorismo feminino, ele tem várias camadas e eu defino, em primeiro lugar, como uma liberdade que a mulher tem de exercer a sua função empreendendo, seja lá em qualquer ramo de atuação. Quais são os principais desafios que uma mulher encontra quando busca empreender? Geralmente, as pessoas que vão empreender, principalmente mulheres, elas acabam indo empreender pela falta de oportunidade no mercado de trabalho, principalmente quando elas são mães, ou quando elas estão numa idade muito avançada, ou elas querem fazer alguma coisa diferente porque elas não conseguem se moldar numa caixinha. E os principais desafios, geralmente, é um pouco da falta de conhecimento do próprio empreendedorismo em si, porque a maioria das pessoas ainda hoje, elas acreditam que elas não precisam estudar empreendedorismo, gestão, financeiro, marketing, comercial, vendas, entre outros, para poder abrir um negócio e geri-lo. Você é mentora oficial da REM, que é a Rede Mulher Empreendedora. Como é que funciona a rede? Na verdade é RME, Rede Mulher Empreendedora. Como é que esse processo trabalha? É um processo muito legal, muito gostoso de fazer. Eu faço mentorias com mulheres de qualquer lugar que esteja no Brasil. E são mentorias que duram 1 hora no máximo, mentorias online, onde elas vêm com alguma questão. E geralmente essa questão é algo sobre o marketing, a gestão, o comercial, até mesmo a questão de autoconhecimento, desenvolvimento humano, para que a gente possa ali em 1 hora surtir algum efeito dentro do negócio dela que seja pontual. Gisele, as mulheres que buscam a sua orientação profissional, você como mentora, elas já chegam com ideias definidas do que querem ou elas vão em busca de uma ideia sua? Para empreender? Geralmente elas já vêm com ideias e às vezes elas vêm com 10 ideias nas mãos. E aí o meu trabalho é justamente pegar, vamos respirar fundo e vamos ver as suas ideias, porque não dá para você começar com 10 ideias, a gente precisa começar com uma. Então a gente precisa de foco. E foco também é um dos principais desafios de qualquer pessoa que vai empreender. Muitas vezes o empreendedor, ele quer pensar várias coisas, quer executar várias coisas e aí ele esquece muitas vezes do essencial, que é focar e ter uma prioridade. E aí sim, um passinho de cada vez, a gente vai vendo se outras ideias fazem sentido ou a gente descarta. O seu trabalho é individual? Então, quando chega uma mulher para ser atendida por você? Ultimamente tem sido individual. Eu não gosto de fazer mentoria em grupo porque não dá para eu aplicar para todo mundo a mesma receita. Então eu preciso conhecer a fundo o negócio da empreendedora e também eu não estou só visualizando ali o negócio em si, eu estou visualizando a empreendedora, então a mulher por trás de um negócio. Então não dá para a gente fazer uma mentoria coletiva, sendo que várias mulheres são diferentes. Tem objetivos diferentes, ambições diferentes, projetos diferentes, e inclusive o seu próprio autoconhecimento desenvolvido também de forma diferente. Quer dizer, quando chega, como você falou agora, chega uma mulher, chega com 10 ideias, toda entusiasmada, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Você, com a tua sensibilidade, você com a tua psicologia, você já vai derrubando alguma dessas ideias. A gente precisa fazer isso, porque às vezes a pessoa já está
flutuando de tantas ideias que ela tem. E aí o meu caminho mesmo, o meu foco, o meu trabalho é: vamos voltar aqui, vamos aterrar os pés no chão, vamos respirar fundo e vamos fazer com cuidado. Porque ainda hoje, inclusive com clientes da minha empresa, eu atendo terapeutas que são assim: nossa, tive 3 ideias hoje de produto. Aí amanhã, nossa, já tive 3 ideias hoje de formas de atendimento. E aí o meu trabalho justamente é falar: calma, a gente precisa ir seguindo um passinho por vez. E além das ideias, é importante a gente também validá-las. Validá-las, o que quer dizer? É você pegar uma amostra de pessoas, que pode ser pessoas ali já do convívio, né, profissional, em que ela vá, uma a uma, perguntando, fazendo pesquisa, ou então criando grupos, né, focus group, a gente fala isso muito no marketing, para justamente ela apresentar a sua ideia, e seja a sua ideia um produto, um serviço, um atendimento, um próprio negócio que ela queira abrir, para ela ver se tem tração. Porque às vezes nessa etapa inicial de validação, ela já sabe se ela vai para frente com isso ou se ela para por aqui. Aqui evita bastante dor de cabeça, porque geralmente um investimento, quando ele é mal aplicado, ele vira um gasto. Exatamente. O empreendedorismo feminino, ele gerencia, ela entra de frente ela pode passar por um problema financeiro e social. Isso é dito a ela também. Sim, sem dúvidas. E eu posso te dizer que eu já atendi mulheres que falaram assim para mim, na minha agência, em que elas eram mensalistas, ou seja, um contrato mensal de plano, e uma delas já me falou assim: eu preciso fechar até final de semana X clientes, senão eu não vou conseguir te pagar. E aí eu falei assim: como assim? Você não tem um planejamento financeiro, você depende da entrada de clientes para você pagar? Porque é uma coisa que, é claro, é a realidade de muita gente, muita mulher, principalmente no Brasil, né, na economia que a gente vive, que sempre é instável, desde primórdios. Mas que alguma reserva a pessoa tem que ter. Algum planejamento financeiro, mesmo que mínimo, a empreendedora precisa ter. Porque senão ela vai começar por desespero, ela vai começar vou vender essa caneca aqui e aí ela vai começar a dar desconto. Vai fazer desconto, vai fazer um monte de desconto, de promoção, para ela tentar vender, para ela tentar ter cliente, porque ela precisa pagar uma conta de luz. E esse não é o ideal. Uma pessoa que realmente quer prosperar no empreendedorismo, ela precisa ter, em primeiro lugar, o seu planejamento, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. Aí depois do planejamento estratégico tem o planejamento financeiro. A pessoa precisa ter uma reserva para ela começar a investir. E mesmo que ela tenha esse investimento, ela saber que nem tudo vai começar a dar frutos amanhã. Então ela precisa ter esse plano financeiro, ela precisa ter alguma coisa guardada para que ela continue investindo e também pagando as suas despesas de outras fontes de renda ou seus próprios gastos em casa, conta de luz, o condomínio, o aluguel, a água, as compras, enfim, ela não pode depender das vendas de um negócio que acabou de começar ou que já está há algum tempo, mas ela não pode ficar dependendo de algo para vender para ela poder pagar alguma coisa. Então é sempre importante, eu sempre falo isso. Antes de tudo, você tem que ter o famoso pé de meia que a gente fala, né? Se a pessoa não tem, quantos negócios eles fecham? E o Sebrae, ele tem uma pesquisa que fala exatamente isso, sobre um negócio no Brasil, da sua data de abertura até a sua data de fechamento, baixa a média de 4 anos, porque um negócio que muitas vezes não tem uma boa estrutura, ele não consegue ir para frente. Então, se a sua empresa ela já passou dos 4 anos
da data de abertura, a probabilidade que ela prospere é maior, porque você tem um planejamento e você tem alternativas e meios para continuar. Gisele, lojas virtuais ou presencial? O que você indicaria? Depende para quê, qual o objetivo. Mas o que eu indicaria nas lojas físicas é que toda loja física tivesse uma loja virtual, mas que talvez nem toda loja virtual tivesse uma loja física. Realmente é o contrário. E o que mais procurado? O virtual ou o presencial? Por quem te procura? Atualmente é online. E principalmente depois da pandemia, o online teve um boom disparado. Então eu atendo pessoas que elas vendem mais serviços do que produtos e sempre elas querem focar no online. O online para atender não só o Brasil, mas para atender brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo. Interessante. Por exemplo, o Mercado Livre, a Shopee, todas essas vendas virtuais, realmente muitas lojas estão fechando no Brasil todo. Principalmente aqui na cidade, se você passar aqui no centro, é impressionante o número de lojas para ser alugado. Sim. Então, você acha que a tendência tem um aumento ainda maior pelas redes sociais? Com certeza. Redes sociais ou então o próprio site de e-commerce. Hoje em dia é muito fácil qualquer um ter um site de e-commerce. E eu vou te falar que existe já na China um shopping vazio. É mesmo. Sabe como funciona? Tudo online. É mesmo. Mas existe o shopping? Existe o shopping lá, mas as compras são todas feitas online. O shopping está lá só para a pessoa fazer live. Olha que interessante, né? Gisele, quais as áreas mais procuradas atualmente? Atualmente são serviços como nutrição, eu atendo bastante nutricionistas, terapias holísticas, integrativas, complementares, psicólogos, psicanalistas. Aqui em cidades menores são mais produtos, então sempre a venda de algum produto alimentício, seja um bolo, seja um bombom, alguma coisa que a própria empreendedora fez para ela poder vender, e aí geralmente essa venda é mais local. Mas existe vários tipos de empreendedorismo hoje em dia, até próprias agências, microagências, assistentes virtuais, isso também é uma coisa que tem crescido bastante. Você já incorporou no seu trabalho a IA, a inteligência artificial? Com certeza, eu amo inteligência artificial, eu fiz uma pós-graduação focada em inteligência artificial para marketing e aplicação em growth marketing, e desde lá até então eu já consigo aí ter várias ferramentas de marketing e de IA dentro do meu negócio. Escuta, resistência, por exemplo, você falou no início que algumas mulheres chegam todas entusiasmadas, com 10 ideias diferentes e tal. Então você aos poucos vai peneirando aquilo, olha, até chegar. Ela aceita numa boa essa peneira que você faz para chegar até o ideal para ela? Depende. Ou não? Tem aquelas que existem, não aceitam muito bem. Não, depende muito da pessoa, porque às vezes o que acontece muito existem empreendedoras que elas se identificam, elas criam uma identificação, seja com um negócio, seja com uma ideia, um produto, um serviço. E as pessoas que criam essa identificação muito forte com uma ideia, a resistência, a barreira para poder tirar isso de vez, né, para poder elas verem que elas podem fazer uma outra coisa, seguir por um outro caminho, é muito difícil. Por que eu falo tanto de autoconhecimento, inclusive no empreendedorismo? Porque andam juntos. Autoconhecimento, ele está em tudo, inclusive no empreendedorismo. Então, se a gente não tem esse autoconhecimento desenvolvido, ou em desenvolvimento, porque a gente nunca para, é muito difícil, muitas vezes, a gente empreender, porque às vezes tem o orgulho,
tem a teimosia de seguir por um caminho que a gente sabe que lá no fundo não é por aqui que tem que seguir. Tem muita gente falando, às vezes é a economia, é a política, é pessoas, lugares, situações, você vê o mundo, a notícia, você vê inventores, você vê grandes empresários, todo mundo falando que o caminho é por aqui. E algumas pessoas, elas insistem em fazer, não, mas eu vou por aqui, porque é o meu sonho, porque é o meu objetivo, meu sonho de criança, vou por aqui. E aí muitas coisas acabam não acontecendo da forma que ela esperava. E aí o tombo é maior, porque fere o ego. A pessoa não está desenvolvendo o seu desenvolvimento pessoal, humano, autoconhecimento. E quanto mais ela não quer dar o braço a torcer, ela quer continuar por aqui, e aí as coisas acontecem de forma completamente contrárias ao que ela sentia e esperava, aquele aprendizado nem sempre é bem-vindo para ela. Você sabe por que autocuidado não é opcional para quem empreende? Porque o seu trabalho, ele começa naquilo que você sustenta internamente. Então, geralmente é um pouco complicado a gente tentar verbalizar e externalizar aquilo que a gente quer para o outro, quando na verdade a gente precisa começar a nutrir isso dentro de nós. Você já parou para pensar como é que tá a sua respiração neste momento? Não? Então vai lá. Leva toda a sua atenção agora para sua respiração e perceba a forma que você está respirando neste momento. A sua respiração está lenta, está rápida, profunda ou pausada? Não mude, não manipule sua respiração agora. Apenas seja um observador, uma observadora de si mesmo. Você está sempre em movimento, nunca tem tempo para nada, nem para respirar. Saiba que o silêncio também é produtividade. Muitas vezes tudo que você precisa é recuar um pouquinho desse dia a dia tão turbulento, respirar fundo e aquietar um pouco essa mente que não para. Gisele, é a mulher que te procura para empreender. Você, como mentora, você passa ideias, ela tem um tempo com você, então ela sai toda feliz, entusiasmada para montar o seu negócio. Quando não dá certo, quando dá certo, você acompanha essa evolução dela ou não? Ou quando não dá, elas retornam? Então, depende muito do que foi contratado, porque tem a consultoria eu estou junto com ela, inclusive fazendo algumas coisas, e tem a questão do monitoramento que eu faço, e tem a mentoria pontual. Por exemplo, na RME eu faço mentorias pontuais, a gente fica ali por 1 hora, e aí ela vem com uma questão muito pontual, não dá para eu resolver todos os problemas dela, e aí eu dou um plano de ação para que ela possa seguir ali no negócio dela. E eu só vou saber se realmente deu certo se ela vier falar comigo, porque até então, muitas vezes eu não consigo monitorar muitas pessoas ao mesmo tempo, principalmente quando o volume é muito grande. Mas aquelas pessoas que vêm até mim, que querem contar alguma coisa, um case de sucesso que aconteceu, ou aquelas pessoas que contratam comigo através da minha agência um plano de consultoria em que a gente está ali passo a passo, seguindo, aí é mais provável que eu consiga ver o sucesso ou o insucesso para a gente justamente mudar o caminho. Gisele, existe uma postagem sua que você fala o seguinte: o que seriam empreendedoras sensíveis, intuitivas e criativas que querem construir um negócio sem se distanciar de si mesmo? O que seria esse distanciamento? O distanciamento, no caso que eu estou falando, são de terapeutas, nesse caso, e o distanciamento é que muitas vezes é exatamente o que eu falei do autoconhecimento. Muitas elas querem, vou fazer um negócio, vou fazer um atendimento, quero fazer mentorias também, quero fazer várias frentes de negócios, e muitas vezes esquece de cuidar aquilo que mais precisa de cuidado e de monitoramento, que é a si mesmo. Então, muitas vezes, a gente está olhando tanto para negócio, marketing, e hoje em dia as pessoas acham que marketing é rede social, e quando você fala de rede social, elas acham que rede social é só Instagram. E não é, né? O marketing, ele é além
de rede social. Rede social são ferramentas que a gente atua dentro do marketing. O marketing ele é muito amplo. E muitas vezes a pessoa vai tanto por trend, e eu gravei um vídeo um dia desses que eu falei sobre isso. Será que você precisa participar de todas as trends, fazer todas as dancinhas para você engajar? Será que a sua marca precisa disso? Porque às vezes você está fazendo algo só para viralizar, e eu nem gosto desse termo, viralizar, mas o seu nicho nem é para isso. E eu vejo muita gente que muitas vezes acaba fazendo coisas para tentar viralizar, para tentar levar o seu nome, o nome da sua marca, da sua empresa, mas está completamente ao contrário à sua própria essência, à essência do seu negócio. Então, se distanciar é exatamente isso. Por isso que a gente tem que ter discernimento, sabedoria e o autoconhecimento sempre em desenvolvimento. Quer dizer, que não bate a essência de uma pessoa com o propósito dela, do negócio que ela se propõe. Quando existe, quando fica fora do nível da balança, então você chega e fala para ela sobre isso. É falar. Eu falo sim, porque às vezes, no caso de muitas terapeutas que são clientes minhas, muitas vezes elas vêm para mim e falam assim: o que você acha? É sempre assim. O que você acha se eu fizer um vídeo assim, assado, fazendo tal coisa, nananã? Aí eu pego e falo: olha, se eu fosse você, eu iria por este caminho aqui, porque o nosso nicho é um nicho muito delicado, não é um nicho para viralizar. A gente não é do mercado fitness, por exemplo, que algumas coisas fazem sentido viralizar lá. A gente está falando de terapia, a gente está falando de pessoas que vêm através dos seus canais porque elas estão com uma dor, elas têm algum transtorno, alguma doença, estão sofrendo, passando por um luto. Você acha que o seu vídeo com dancinha vai chegar a essa pessoa de que forma? Zé, terapeuta, você sempre se refere a terapeuta, tem vários ramos da terapia. Quais são as terapeutas que te procuram? Vários tipos, desde psicanalista, psicólogas, consteladores familiares, também tem os terapeutas integrativos, holísticos e complementares, pessoas que trabalham com mesas radiônicas, radiestesia, florais de Bach, Saint-Germain, de Minas, aromaterapia, acupuntura, mocha-bustão, shiatsu, massagens diversas, enfim, é um meio muito grande, muito vasto para a gente poder explorar. Esse lado holístico que você está se referindo, o nível é grande de mulheres que estão indo para esse lado, que te procuram? Muito grande. É um nível extremamente grande que tem crescido cada vez mais. E eu acho que é muito bom, mas tem alguns poréns. Posso falar? Pode. É que é o seguinte, a gente ainda não tem uma regulamentação no Brasil sobre terapias holísticas. Então existem alguns cursos que a pessoa faz lá um final de semana, 4 horas, e ela já se identifica como terapeuta. E tem aquelas pessoas que estudaram anos, que fizeram faculdade, pós-graduação, ou até mesmo como cursos são livres, mas ainda assim uma formação em yoga, em meditação, em terapias complementares. Tem também cursos que têm ali duração de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela sai com seu certificado. Mas existem lugares que os cursos, eles são de 4 horas, um final de semana, ou às vezes nem isso. Às vezes a pessoa leu, viu vídeos no YouTube, ela viu alguns e-books, viu alguns livros e ela mesma já se intitula terapeuta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E esse é um dos meus papéis nas terapeutas digitais, que eu justamente estou sempre educando o meu público. Porque eu falo que a terapia é muito séria, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala.
Gisele, para a sua mentoria, para uma mulher que busca o seu atendimento profissional, qual é o tempo necessário para que ela saia já dentro de um nível para montar algum negócio? Eu sempre vou falar depende, porque não é uma resposta muito pronta para a gente falar. Às vezes a pessoa ela já está preparada para empreender e ela tem uma ideia que ela quer executar, a gente precisa de ferramentas. E tem aquela pessoa que não tem ideia de nada, ela simplesmente está querendo saber o que ela pode fazer para empreender, ou não. Às vezes uma pessoa muito curiosa, que tem muita curiosidade apenas. Então, geralmente, uma pessoa que já tem um certo preparo para a gente poder, de fato, começar a empreender, tem vários tipos de ferramentas que a gente começa a trabalhar. Em média, para a gente poder ir começar a fazer alguma coisa, não quer dizer que seja exatamente isso, mas em 6 meses, 3 a 6 meses, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, depende muito da pessoa, para a gente poder fazer alguma coisa. Gisele, quais os principais requisitos para que uma mulher procure uma mentoria, procure empreender com segurança? Que ela sinta no coração dela, primeiro, o porquê ela deseja empreender, porque geralmente esse porquê, ele é muito importante. O porquê, ele é mais importante do que qualquer como, qual e onde fazer. Então, ela ter esse foco, esse porquê dentro dela muito sólido, consolidado, é um dos principais requisitos para ela começar a empreender. E ela também saber que ela vai, às vezes, trabalhar períodos um pouco mais longos para começar a executar, para começar, de fato, fazer o negócio rodar. Então, depende muito. Mas ela precisa de força de vontade, determinação, entender que hoje a gente pode começar de um jeito e lá no meio já mudar tudo. Igual startup, e eu falo isso muito para o meu público, para nós sermos como startups, porque as startups elas estão mudando o tempo todo. Então elas estão validando as suas ideias, os seus negócios, e se uma coisa deu certo semana passada, não quer dizer que essa semana vai dar. Então a gente precisa sempre estar em movimento e também não ter muita resistência pela mudança, porque quem tem resistência pela mudança tende a não ter tanto sucesso nos negócios, no empreendedorismo. A gente precisa ser flexível, ter flexibilidade para poder lidar com os sucessos e os insucessos. Sério, existiu assim um desejo considerado absurdo para empreender por parte de uma mulher ou não? Que te chamou a atenção? Que fugiu assim da lógica ou não? Olha, tá tentando pensar, eu acredito que não. Mas o que existe às vezes é empreendedoras que acreditam que a sua ideia é única. Não, eu tive aquela ideia e ninguém mais teve. Todo mundo teve aquela ideia. Entendi. Gisele, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Que se você tem a vontade, o desejo de empreender, que você possa se munir de informações, conhecimento, que você saiba estudar, procurar cada vez mais se aperfeiçoar, para que você possa seguir nessa trilha empreendedora, entender que nem tudo é mar de rosas e muitas vezes a gente precisa ser flexível para lidar com essas adversidades. Mas que se você quiser, basta começar de onde você está com o que você tem. Você não precisa de muito, o que você precisa é de força de vontade. Obrigada. Bem, Gisele, nós que agradecemos pela sua atenção, pela sua presença. Esperamos que brevemente você retorne com novas ideias e novas oportunidades. Eu também. Muito obrigada, Gil. Nós agradecemos mais uma vez. Conversamos com Gisele Duarte, mentora oficial da RME, que é a Rede Mulher Empreendedoras, fundadora da Terapeutas Digitais. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.